Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Caminho para o Gol. Eu sou Vitor Alberici e nós chegamos ao 10º episódio, uma marca histórica que nos deixa muito feliz. Quem está nos acompanhando até agora já teve muito episódio legal, convidados em diferentes áreas do futebol, e hoje a gente está trazendo mais um convidado e mais uma área diferente que a gente não abordou nos 9 episódios anteriores. Para quem chegou até aqui acompanhando todos, esse 10º episódio também é dedicado a você. Sempre lembrando a todos para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Temos o Instagram, @Caminho para o Gol, o YouTube e o Spotify, só digitar lá Caminho para o Gol. E estamos lá, venha nos seguir, todo o nosso conteúdo está chegando lá agora. E para apresentar o nosso convidado de hoje, e ele que está sempre ao meu lado, sempre nesse podcast, é o 10º episódio, Rafael Brito. Olá, Vitor. Prazer novamente estar aqui. Mais um episódio, número 10, número de peso, número legal. Antes de apresentar o convidado, não posso esquecer, estamos aqui dia 29 de outubro, aniversário do Vitor. Meus Muito parabéns, meu obrigado, parceiro. muito obrigado. Esperamos muitas felicidades para você aí. Número 10, número de peso no futebol, a gente sabe como é que é. E vamos falar de uma área que eu gosto muito, que é a área da pesquisa, a pesquisa no futebol, que contribui muito e a gente espera que ela vá ganhando cada vez mais espaço. Para isso, eu estou aqui hoje com o professor da UFJF, do campus de Governador Valadares, e também um dos líderes do grupo de estudo e pesquisa em ciências aplicadas ao futebol, Cristiano Silva. Seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado, Rafael. Obrigado, Vitor. Uma responsabilidade enorme aí, o 10º episódio. Parabéns, Vitor, pelo aniversário. Muito Felicidades, obrigado. meu amigo. Estou feliz, tá, pelo convite, me sinto lisonjeado aí pelo convite. Espero contribuir com a plateia seletiva que vocês têm. Valeu, Cristiano, Rafael, muito obrigado. Muito feliz de ter esse 10º episódio cair como presente de aniversário para mim. Então vamos lá, vamos embora começar logo. Tem muita coisa legal para falar. Cristiano, para a gente iniciar, fala um pouquinho da sua trajetória, o que você fez, para o nosso ouvinte te conhecer um pouquinho. Perfeito. Meu nome completo é Cristiano Diniz da Silva. Eu sou natural de Viçosa. Sou bacharel e licenciado em Educação Física pela UFV, tenho especialização em futebol também pela UFV, tenho mestrado pela combinação, né, pela parceria institucional UFV-UFJF, tenho doutorado em Ciências do Esporte pela UFMG, e atualmente sou professor do campus Governador Valadares. Trabalho com as disciplinas de futebol, com a disciplina de pesquisa quantitativa em educação física e as disciplinas eletivas de análise de jogo e estatística aplicada à educação física. Então, esse é o panorama de percurso acadêmico, né? Nesse meandro, aí, nesse meio tempo, eu também tive inserção em faculdades, né? Também já fui professor de faculdades, né? Antes do meu ingresso na instituição da Federal da UFJF, campus Governador Valadares. Maravilha, Cristiano. A gente vai perguntar um pouco mais aí sobre o GEPCAF, que é o grupo de estudos que você coordena, e a gente quer saber, entender um pouco melhor como que é o funcionamento do grupo, como ocorrem as reuniões, se elas são abertas, se vocês têm algumas parcerias e as produções de pesquisas, como que elas ocorrem? Isso, obrigado, Rafael. O GEPCAF foi uma iniciativa como uma das ações de um projeto de extensão que eu tenho aqui, né, em Governador Valadares, chama Futebol Básico para o Futuro. Então, na primeira vigência do projeto, nós colocamos como objetivo, como meta, a criação de um grupo de estudo e pesquisa. E esse grupo, obviamente, ele começou ali de forma a desenvolver, né, as ações do próprio projeto, com discussões pedagógicas, metodológicas das ações no campo prático, né, da intervenção extensionista. E o projeto ganhou um reforço, né, com um time de colaboradores, com outros professores, né? Nós temos vários outros colegas aqui do campus que são também colaboradores do projeto. Temos a professora Sara, temos o próprio Mauro, né, que acho que é colega de vocês. Temos o professor Renato Siqueira, o professor Danilo, o professor Toledo,
professor Christian Kolanski, também deva ser conhecido de vocês aí, oriundo da UFMG. Né? Então, tem vários colegas e hoje é um grupo relativamente grande. Né? Tem alunos da fisioterapia também que me acompanham, né? E a gente tem tentado manter uma certa regularidade de encontros. Né? Os encontros são virtuais, obviamente ocorreram de forma virtual durante essa pandemia, e inicialmente é um grupo de trabalho mesmo, ele praticamente aglutina todo mundo que tem relação de orientação, relação de pesquisa, relação de treinamento profissional, né? Tem alguns programas dentro da universidade que tem essa vertente de treinamento profissional, e eles são aglutinados dentro do GEPCAF. Aqui é um campus muito novo, viu, Rafael e Vitor? É um campus relativamente novo, né? A educação física é um dos cursos que foi incorporado na sequência, e o GEPCAF ele é de 2017, maio de 2017 para cá, né? E algumas coisas já aconteceram no GEPCAF, né? Eu fico muito feliz hoje de já ter egressos, né? O curso começou a formar turma tem pouco tempo, e nós já temos alguns egressos que foram parceiros, colaboradores do GEPCAF. Maravilha. E a gente sabe quanto que isso é importante, né, Cristiano? Eu, o Rafael, a gente fazia parte também de um grupo de estudos, do Centro de Estudos em Cognição e Ação, o SECA, da UFMG, e isso foi uma parte fundamental na nossa formação. Tenho certeza que aí também tem sido para vocês, tanto para a produção de trabalho, quanto também na formação, né, dos alunos e dos participantes, dos mestrandos. É um tipo de iniciativa que tira muita coisa, a gente pode tirar muita coisa legal disso, e eu vivi isso na faculdade, então é algo que me chamou a atenção também. E dentro ainda falando do grupo de estudos, queria te perguntar quais são as linhas de pesquisa que vocês mais atuam e que vocês mais têm produzido trabalhos aí em relação com as aplicações deles na prática. Sim. A minha formação de origem é mais ligada ao treinamento esportivo. Eu tenho ali no meu mestrado, eu desenvolvi ações dentro da fisiologia do esforço, né, da fisiologia do esporte, aplicada ao futebol. Então, esse é um carro-chefe das linhas de pesquisas que o GEPCAF desenvolve. E, mais recentemente, a gente também incorporou, né, muito através dos próprios colegas, né, que eu citei anteriormente. Até peço perdão aqui se eu esqueci o nome de algum. Na sequência, eu posso, obviamente, lembrar e falar. Né? E a gente tem desenvolvido ações também na linha da pedagogia do esporte, que é lá a origem do GEPCAF, né, junto às discussões, aos diálogos frente à pedagogia, né, e metodologia do ensino e da aprendizagem e treinamento no futebol. E temos também a incorporação de aspectos socioculturais, socioantropológicos do futebol. Então, dignificar o nome aí do próprio grupo, né? Ciências aplicadas. Então, a gente tem um repertório grande de linhas de investigação que a gente tem desenvolvido. Recentemente, a gente tem algumas ações pontuais, né? Algumas ações formais, né? Na linha de machine learning, na questão da análise tática. Temos também alguns fatores de variáveis situacionais de rendimento, principalmente a vertente da vantagem da casa. Então, a gente tem feito alguns estudos nessa linha. Tem também uma parte de lesão de jogadores, né? São as linhas que a gente tem atuado agora com projetos efetivos, né? Com alunos vinculados de maneira formal junto à universidade. Cristiano, é bem legal, porque você vai citando aí, a gente vê como que abrange, né? E um grupo de estudos é exatamente para isso, para ir tentando não só guiar, mas também abraçar novas ideias e tentar achar outros caminhos. E aí me surgiu uma curiosidade, como funciona esse diálogo? Você falou que tem até alunos da fisioterapia também envolvidos. Como que ocorre esse diálogo dessas duas áreas que, ao mesmo tempo que a gente sabe que elas são próximas, às vezes as discussões são tão distantes? Como que ocorre essa aproximação disso? Esse é o desafio, viu, Rafael? Nós temos tentado fazer essa aproximação. Até uma das reuniões que nós teremos agora no cronograma de retorno das aulas, né, que nós retornamos tem 2 semanas,
do período letivo. Então, um dos debates é exatamente esse. Eu vou envolver os alunos da fisioterapia com o desafio de aproximar um pouco essa linguagem, né? Colocar, obviamente, a devida separação, mas, ao mesmo tempo, a devida fusão entre as duas áreas, né? Principalmente no que toca, obviamente, o treinamento, o processo de reabilitação e prevenção de lesões no futebol. Mas esse é o desafio, viu, Rafael? Eu acho que você tocou num ponto interessante, porque tentar dialogar as duas áreas, né? Que essa é a demanda atual, que qualquer procedimento baseado em evidência hoje pode, né? O caráter multidisciplinar, né? O caráter amplo mesmo do processo do fenômeno. Eu acho que esse é o desafio hoje do GEPCAF, né? Principalmente nessa vertente da fisioterapia e educação física. Maravilha. Eu tenho uma outra pergunta ainda sobre o grupo de curiosidade, né? Que você citou que vocês estão fazendo trabalhos em conjunto, pensando em aspectos socioculturais, né? E até o Mauro, né, que é o meu amigo, que fez a ponte aí entre nós dois, ele é muito mais ligado às ciências sociais. E como que foi essa fusão e como que você conseguiu linkar esse grupo que inicialmente começou muito ligado ao treinamento esportivo, ligado à fisiologia, fundindo com uma área que tem muita coisa que pode ser junto, mas normalmente caminham em separado, fazem caminhos paralelos aí. Como você conseguiu fazer essa conexão entre essas duas áreas? Pois é, o grupo foi se fortificando. Eu falei que eu tinha esquecido o nome de alguém, né? O professor Egilson Toledo, né? Que é da gestão do esporte, também está junto conosco e tem a proximidade também com a área de humanas, né? A parte de gestão. A gente dialoga, sabe? A gente tem conseguido um equilíbrio, inclusive eu tenho recebido retorno do próprio Mauro, por exemplo, né? Que citou que a acolhida do GEPCAF ela foi muito reconhecedora, né? Do aspecto amplo, porque a gente tem uma característica ainda muito marcada, né, do grupo de pesquisa significar muito a linha do professor, que é, entre aspas, o professor líder, né? E eu tentei fazer algo diferente no GEPCAF, dando essa abertura, né, bifurcando algumas áreas, dando oportunidade, e a gente tem dialogado muito bem, né? A gente tem dialogado muito bem. Só para citar como exemplo, nós estamos desenvolvendo um processo investigativo na questão da vantagem da casa, para a gente entender a questão do suporte, né? Como que funciona o suporte social, né? Porque não é só falar da torcida, né? A gente, obviamente, que entende o efeito da torcida, né? No aspecto fisiológico, psicoemocional do atleta, mas tentar compreender um pouco mais onde que estão as raízes, né? Do suporte social, né? Onde está a raiz da torcida. Então, o Mauro, por exemplo, a professora Sara, né, tem o professor Danilo, também da psicologia, a gente tentando trabalhar esse termo de maneira multilateral, né, com várias frentes aí de entendimento do fenômeno para a gente tentar compreender. E dessa forma o GEPCAF tem desenvolvido, sabe? Nós já temos algumas ações, alguns produtos aí dessa interface bem bacana, entre educação física, fisioterapia e agora esse projeto em andamento da questão um pouco mais ligada ao aspecto sociocultural. Cristiano, bem legal. Até você citou essa questão da vantagem de casa e que na verdade, vamos dizer, pensar um pouco mais fora da caixa, né? Porque falar de torcida, todo mundo fala e entender um pouco mais o cenário mais amplo. Muito legal. Cristiano, partindo para uma parte que a gente comentou do treinamento e tudo mais, você desenvolveu um protocolo para fadiga. Explica para a gente um pouco como que ele funciona, como que foi a repercussão desse protocolo na comunidade do futebol. Bacana, Rafael. Esse protocolo ele surgiu de uma necessidade minha frente a um desafio experimental que eu tive durante o doutoramento. O foco do projeto de doutorado era o desenvolvimento de algum suporte nutricional, né, como medida entre aspas, ergogênica do processo recuperativo do atleta. E no meio desse desafio experimental veio a pergunta, né, qual que é o melhor processo, o melhor meio de induzir fadiga em futebolista de maneira controlada dentro do preceito da pesquisa
né, experimental. E vasculhando, fazendo aquela busca, né, como todo aluno de iniciação científica, de grupo de estudo, de mestrado, doutorado, de pós, enfim, mergulha, né, no processo de recuperação de fontes, eu me deparei com alguns protocolos, né? Obviamente, a maioria deles tinha uma vertente muito fisiológica da indução e pouco mecânica da indução. Eu precisava, obviamente, gerar gatilhos ali, né, de uma perturbação também mecânica, frente ao esforço do futebolista. E eu me deparei com um protocolo do professor Rick Lovell, na época, em 2013, que foi isso. Na época, eu estava montando ainda o projeto de doutorado. Ele era de uma universidade inglesa, hoje ele está numa universidade australiana, e nesse processo de filtro de protocolos, eu identifiquei que o SAFT 90 era um protocolo ajustado à minha necessidade. Só que é a mesma coisa, ele era intermitente, ele repercutia os diferentes, né, tipos de movimento e de deslocamento que o atleta faz, né, tudo metrificado de acordo com a dinâmica mesmo, né, do jogo de futebol, de alto rendimento, só que não tinha envolvimento com bola, não tinha saltos, ou seja, eu queria algo que potencializasse também os danos mecânicos, né? E aí eu incorporei o salto, incorporei o chute, né? Fiz a tradução para o português, né, dos comandos. Então, o protocolo ele é ditado, né? Ele é ditado, você tem um MP3, você monta o layout, você pode avaliar quantos atletas você quiser, desde que tenha material disponível, né? Alguns cones, algumas bolas, uma meta, né, que é o gol, para poder esse atleta ficar deslocando, né? Então, são blocos de 15 em 15 minutos, são deslocamentos aleatórios dentro do bloco de 15 minutos, mas os blocos se repetem, né? E repercute, obviamente que repercute, nós validamos o protocolo e repercute realmente a dinâmica, né? A caracterização tem um espelho da indução de fadiga que realmente acontece no jogador de futebol. Né? Obviamente, dentro da magnitude do que poderia ser, né, o efeito de fadiga de maneira controlada. Né? Se eu quiser, obviamente, a maior validade ecológica possível, eu tenho que ir para o jogo, né, medir no jogo. Mas como é que eu faço pesquisa em situação real, competitiva? Muito complicado. Né? O pós-jogo é difícil, principalmente para quem intervém durante o pós, né? Muito complicado. E aí o protocolo que foi nomeado como TSAFT 90, tá? Quem quiser curiosidade, a gente pode compartilhar com os amigos do canal também o link da publicação no PubMed, né? Disponibilizo o material, é só entrar em contato comigo, passo também o áudio, né? Todo o manual de instruções em relação ao protocolo. E, igual você falou aí, né, Rafael, é um protocolo que ele, na verdade, era para ser meio, né, e acabou também sendo um fim, né, uma atividade fim do meu doutorado, né. Hoje eu tenho recebido contatos de diversos lugares com intenções de usar o protocolo, né, porque ele vai desde da metrificação de qualquer efeito nutricional, né, você precisa de uma indução de fadiga padronizada, até a testagem de equipamento, a testagem também de melhoria de aptidão, de retorno ao treino, né, depois de lesão, processo de reabilitação. Então, eu tenho recebido contatos de alguns lugares, sabe? Tem pessoal de Portugal trabalhando com esse protocolo, tem o pessoal da Índia, o próprio pessoal da Austrália lá, né, o pessoal próximo ao professor Rick Lovell, né? Tem aqui no Brasil também alguns colegas que já me pediram esse protocolo. A própria especialização de futebol em Viçosa também já fez uso desse protocolo lá como material didático em disciplina de treinamento, disciplina de fisiologia. Né? Então, é um processo bem interessante a questão do protocolo. Né? E ele, obviamente, não sei se alguém que está ouvindo perguntaria isso, eu tenho certeza que perguntaria. Né? Ele é bem extenuante? É extenuante, é um jogo padrão clube europeu, né? Porque a origem dos dados vieram de lá, né? A metrificação inicial, a fragmentação dos movimentos e o ritmo é ritmo de um jogo europeu, né? De alto rendimento de equipe de elite do futebol europeu. Uhum.
Ô, Cristiano, muito legal. A primeira coisa que o Mauro me disse, né, quando ele falou de você e tudo, foi do protocolo. Eu fiquei muito interessado, que eu fiquei pensando tanto na aplicabilidade em estudos, né, em pesquisa de futebol, uma forma de induzir os desgastes biomecânicos do jogo. E uma coisa que eu fiquei pensando é se como que a gente poderia utilizar esse protocolo na prática, pensando na rotina de treinamento de uma equipe de futebol, por exemplo, como que essa equipe poderia fazer uso desse protocolo. Boa, boa, Vitor. Ele é um protocolo bastante econômico em termos de espaço, né? Eu preciso de um corredor de 20 metros, o atleta vai ficar ali num processo de vai e vem, né? Respondendo aos comandos ditados no MB3, né? Então, tem hora que tem sprint, tem hora que tem trote, tem hora que tem condução de bola, né? Tem hora que vai ter o salto, tem hora que vai ter o passe, tem hora que vai ter o chute, né? Então, são comandos ali aleatórios, né? Todo o repertório de movimento que um futebolista faz durante o jogo. Eu vejo um potencial enorme de aplicabilidade no protocolo, né? Porque, ao mesmo tempo, eu falei que ele é um protocolo extenuante. Caso o atleta não consiga acompanhar, ele pode fazer ali o pacing behavior tranquilamente, né? Ele pode fazer o controle de passada, né? Tranquilamente. Se ele estiver sendo monitorado, você faz um antes e depois, você vai ver o quanto que ele aprimorou, que ele depreciou performance, né? Uhum. E eu vejo viabilidade, por exemplo, né, de corredores, você ali rapidamente executa em 10 atletas de uma vez, né? Que foi o que eu fiz, né? Eu precisava de um protocolo também que me entregasse uma certa logística, né, de eficiência numérica de atletas, né? Fazer um por um seria muito custoso. Eu ia cair em outros erros, em outros vieses experimentais, né? Então, o protocolo entrega essa possibilidade de fazer um grupo grande, né? Talvez o elenco todo, talvez gerar aqui facilmente 20 atletas, né? Então, dá para fazer perfeitamente, né? Você dita isso ou num, num dia extra para fazer isso, ou uma forma de recuperação, né? A gente está falando aqui talvez em treinamento, né, que foi só a pergunta inicial, mas talvez até de processo recuperativo, né, dentro do tempo de curso, de um pós-jogo, de um treino um pouco mais intenso, porque ali você tem controle pleno, né, de todo o processo, né? E igual você falou, o protocolo ele é fragmentado, ele tem o tempo de referência, que é esse tempo, né, ritmado a um jogo de elite, mas seguindo a mesma dinâmica, ele pode ser reduzido em termos de ritmo para poder atender uma aptidão de atleta universitário, né, atletas jovens, enfim, que são coisas, são desdobramentos que poderiam surgir até em termos de pesquisa para continuidade, né, de validação para outras populações do TESAF de 90, né, que é o protocolo. Uhum. Uma coisa que veio na minha mente, que era quando eu sempre fui treinador de equipe profissional do feminino, e tanto eu quanto o Rafael, a gente trabalhou junto, e uma coisa que sempre me preocupava era com o atleta não relacionado, porque o atleta que não vai para o jogo, ele tem uma demanda mecânica Uma muito defasagem, né? diferente. Isso, uma defasagem mecânica muito, muito grande. E a gente não consegue compensar isso de maneira adequada, porque a equipe está viajando, o atleta tá na cidade. Aí, quando a gente retorna, o grupo que jogou está desgastado da viagem, do jogo, e o tá aqui tá descansado, a gente nunca consegue ter certeza que nós vamos dar a ele o mesmo estímulo mecânico. Esse protocolo poderia, por exemplo, simular aquele estímulo que os atletas tiveram no jogo. Eu poderia usar esse protocolo como uma forma de treinamento mesmo, né? De dar a ele aquela carga mecânica que o outro atleta teve. Você vê isso como possível, ser um bom uso desse protocolo? Vejo, perfeitual. O exemplo que você deu aí, eu acho que ele foi, inclusive, até muito mais didático do que a minha fala anterior, né? Você pegou um exemplo perfeito, né? Você precisa de uma urgência de representação de estímulo e o protocolo representa esse estímulo, né? De forma padronizada, inclusive. Você assegura que minimamente os atletas fizeram algo próximo ao que seria representativo da demanda que ele teria, né?
ele viveria estando em situação competitiva. Vejo perfeitamente potencial enorme de intervenção nesse sentido. Não, bem legal. Eu também não conhecia o protocolo e eu fiquei bastante interessado quando eu vi, dei a lida no artigo. E, por outro lado, também fico feliz de saber que são coisas sendo produzidas no Brasil, né? Sendo exportadas para fora. Isso é uma coisa que eu sempre fico muito feliz de saber que a ciência está fazendo isso também no Brasil. Cristiano, uma outra pergunta é que você possui a patente de uma bebida de recuperação pós-exercício. Conta para a gente como que ela foi desenvolvida e como que ela age. Boa, Rafael. Pois é, né? Nós falamos do protocolo, mas o objetivo fim lá, e viraram dois, né? Que foi a bebida. Eu entrei na UFMG para ser aluno de doutoramento, orientado pelo professor Emerson Silano, né? E logo, obviamente, uma das primeiras disciplinas foram as disciplinas relacionadas à metodologia científica. E eu tive a necessidade de logo, de cara, de apresentar o meu projeto investigativo, né? E aí eu apurei, já tinha apresentado um pré-projeto na minha seleção, do processo de entrada no doutorado. Eu apurei a realidade, vi que era viável, consultei colegas, né? Colegas de infância, inclusive, de Viçosa. Para quem não conhece, Viçosa tem uma tradição muito grande em coisas que repercutem a agronomia, né? E, obviamente, o leite está ligado ao setor, né? Então, Viçosa também tem uma escola de laticínios muito forte. E esse colega era formado lá, trabalhava em outro local, eu conversei por telefone e ele falou que era viável. E eu levei a ideia para a apresentação do projeto, né, na disciplina, e o projeto foi crescendo, né? Ele cresceu ao ponto de, num determinado momento, por restrição orçamentária, eu tive que entrar em contato com o setor privado. E, ao entrar em contato com o setor privado, eu senti que a bebida tinha um potencial inventivo, né? Aí eu retornei para o setor de propriedade intelectual da UFMG e, a partir dali, tudo que aconteceu já foi tratado com sigilo na sequência, né? Então, o respaldo, né, ali que a UFMG me deu, e o processamento da bebida aconteceu no pátio de indústria láctea lá, né, o parque experimental, né, de disciplinas, de aulas práticas, né, mas é de grande porte, né, lá em Viçosa. E a bebida ficou pronta e realmente funcional, né, que era o objetivo da bebida, né. Eu parti do pressuposto, Rafael, que o leite ele era muito interessante, né, uma bebida que, obviamente, como tudo na ciência, você tem o lado das duas moedas, né, mas do ponto de vista de benefícios nutricionais, o leite era fantástico. Tinha tudo que poderia acontecer em termos de recuperação de atleta. E, na época, a ciência apontava isso, né? As principais revisões de uso do leite traziam, né, e ainda trazem, né, números fantásticos, indicativos do benefício dessa bebida. E entrei com o meu dedo inventivo, né? Vou modificar alguma coisa, vou melhorar a composição para poder fazer um fluxo digestório diferente, porque o atleta depois do jogo ou o atleta depois do esforço ele tem uma diminuição, né, e aceitabilidade por alimento, né, sólido, alimento muito pastoso. Então a bebida líquida cairia super bem, né? E aí a bebida foi, como eu disse, foi ganhando corpo do ponto de vista funcional. Né, ela tem um perfil de estimulação, né, de hormônios, principalmente gatilho para a liberação de insulina, né, até pela combinação de perfil de aminoácido que a gente propôs na bebida, que é a patenteabilidade da bebida, ela está sustentada nessa proporcionalidade, né, de açúcares, de perfil aminoacídico, né, que ela tem, e da suplementação
acessória que ela tem, foi isso que caracterizou a patenteabilidade da bebida. E ela foi colocada em prova, né? Depois desse protocolo extenuante, nós conduzimos um processo experimental e a bebida realmente se mostrou efetiva, né? No processo recuperativo de 24 para 48 horas. Então, nós observamos muita coisa relacionada, por exemplo, ao restabelecimento, né, de uma curva um pouco diferente de dano muscular, dos marcadores de dano muscular, principalmente da creatina quinase, que é a famosa CK. Né? Notamos também que a aceitabilidade, que era a porta de entrada, né, bebida, qualquer alimento tem que ter uma aceitabilidade, né, uma aceitação sensorial grande por parte dos atletas, também teve esse apelo, né, importante dos atletas, né, não teve prejuízo dentro da magnitude de controle, prejuízo na curva de reidratação, que seria um desafio, né, porque, obviamente, a reidratação, você tem outros processos, né, outras bebidas que intentam a reidratação, e essa bebida não, ela conseguiu entregar um repertório mais largo aí de benefícios do processo recuperativo, além da densidade energética, né? Você vai consumir uma bebida esportiva tradicional, você vai, com muito custo, você vai ingerir um grande volume, só que uma densidade energética muito pequena, né? Pelo grande desafio que é recuperar o futebolista. E a bebida, com a mesma equivalência de volume, você entrega 3, 4, 5 vezes a mais de densidade energética, né? Tanto aquilo que seria de interesse a curto, a médio e longo prazo, né? Porque o leite ele é constituído para entregar várias fases e processos, né, de celeridades aí diferentes da digestão e manter nutrido, né, durante um tempo maior. Então, foi bastante interessante a questão do desenvolvimento da bebida, né? Tanto a curiosidade de me aproximar de uma área até então bastante intrigante, que era a questão do leite, a questão da nutrição esportiva, e depois a parte de tecnologia, né, que é totalmente um pouco, não era para ser, mas infelizmente é um pouco distante da educação física, né? Nós não temos vários exemplos de patenteabilidade na área da educação física, né? São eventos raros, né? Uhum. E a gente contou com esse feito aí, com esse benefício, né, de conseguir emplacar esse encaminhamento de patente, né? Então, é um produto que possivelmente vai estar disponível em breve, né, caso alguém queira tocar o projeto, né, queira tocar o produto para fins comerciais, né? Ele, para falar um pouco, ele é diferente do que nós temos no mercado, porque hoje você tem no mercado vários produtos com suplementação proteica, né? Mas são bebidas lácteas, é feita de soro. A bebida nossa, não. A nossa bebida ela é um leite com chocolate, vamos chamar assim, né? Então, é um chocolate, inclusive, diferente, né? Um teor de cacau maior, até para poder fazer a estimulação também anti-inflamatória, antioxidante, né? Dos benefícios lá do cacau. Então, um repertório grande ali de funcionalidades, né? Que poderiam ser enumerados aí em relação à bebida. Cristiano, bem legal, porque às vezes as pessoas elas pensam que esse processo de patente é algo simples, né? As pessoas pensam, não, descobri, agora eu vou patentear e pronto, está feito. Não é algo tão preto no branco assim, é um pouco mais demorado, você tem que provar uma série de coisas. Uma dúvida que me surgiu quando você estava citando a questão de como foi feita a bebida e o teste, a aceitabilidade dela. As pessoas que experimentavam a bebida para vocês verificarem a questão, qual exercício? Eram jogadores de futebol ou eram pessoas fazendo outro tipo de atividade física? Jogadores de futebol universitário. Eram jogadores universitários, né, de treinamento regular dentro da perspectiva do que pode ser feito dentro da universidade, né? Sim. Eram jogadores universitários, né? E que toleraram muito bem o protocolo, né? Toleraram o protocolo até o fim, expressaram lá vários marcadores, né? Obviamente com uma certa similaridade ao futebolista profissional, mas todo mundo sabe,
que o tempo de curso claro. de recuperação de um jogador profissional é diferente, né? Mas aí o desafio, agora o próximo passo é tentar montar uma estratégia experimental de colocar em teste essa bebida frente ao futebolista profissional, né? Dentro das limitações, obviamente, em termos de controle experimental. É uma balança, né? Você perde e ganha em termos experimentais, né? Mas eu acho que a bebida tem um potencial muito, muito, muito grande, né? Muito grande. E na época, a indústria de leite, ela é muito forte, né? Principalmente nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia. E lá nos Estados Unidos, assim que eu comecei a desenvolver a ideia, eu vi tinha um atleta da natação e um atleta da NBA, que eles eram garotos propagandas de uma bebida chocolatada. Então, eles já estavam lá fazendo consumo de uma bebida chocolatada, mas a bebida chocolatada é comercial, né? Ela não tinha, ela era feita para o usuário, né, comum, né? E essa bebida eu acabei constituindo ali a composição um pouco diferente, né, frente à demanda do futebolista, né? Cristiano, algumas coisas aí em relação à bebida ainda que eu queria conversar com você. Essa questão do agro, né, que é um produto muito forte no Brasil, né, um dos grandes pilares da economia brasileira é o agro, e você desenvolveu algo que potencializa a pesquisa no futebol, a forma de recuperação, pode ser usado na prática, utilizando esse grande potencial que o próprio Brasil tem, né, de produzir muito leite. Principalmente Minas Gerais, nós todos aqui somos mineiros e produzem muito leite lá, né? Eu também tenho um pezinho na roça, minha família trabalha, mexe com café e tem vaca também, então a gente sabe quanto que Minas Gerais produz de leite. Então é um produto que a gente tem em abundância, que a gente pode usar para atleta de alto rendimento, que essa é uma grande diferencial, né? Exatamente, Vitor, né? Tem uma política de estímulo ao consumo de leite. E outra coisa que faltou eu falar, a bebida é zero lactose, né? Que é importantíssimo, né? Que a gente teria uma dificuldade de aderência a qualquer protocolo, né? De ingesta, né? Mais expressiva de leite, né? Com gatilhos aí de desconfortos gastrointestinais, né? Mais significativos, né? E você disse tudo, né? Nós temos uma indústria, nós temos um processo de produção, né, de matéria-prima extremamente significativo, representativo na fatia, né, na representatividade comercial dentro do mercado internacional, inclusive, e acredito que nós tenhamos poucas iniciativas em relação a isso, né, de tentar aproximar um pouco mais a questão do uso do leite, né, de potencializar, de sair um pouco de suplementos isolados, né, porque dentro da caracterização técnica, a época que foi feito a bebida, era caracterizada mais próximo da identidade de uma suplementação parcial, né, um substituto parcial de refeição, né, tamanho e envergadura que a composição da bebida tinha, né, e com a taxa ou com a possibilidade aí de doping incidental muito baixa, né, porque os suplementos isolados, eles geralmente carregam, né, esse risco, né, e a bebida praticamente era um processo que se assemelhava muito à refeição, né, algo mais próximo, inclusive, da realidade do atleta, né, para poder fazer a bebida, obviamente, do jeito que foi feito, só reproduzindo o processo, né, tanto é que tem propriedade intelectual na bebida. Mas não está muito distante da pessoa em casa, de maneira doméstica, também preparar o seu shake, preparar o seu leite com chocolate, fazendo a intenção de recuperação, né? Então, é bem nesse sentido. Viu, Vitor? Você tocou num ponto aí realmente importante, né? A representatividade, a proximidade do setor agropecuário, né? Com o esporte, né? Algo talvez impensado, né? Impensado aí em termos de enlace, né? Em termos de interface. E assim, você citou a propaganda que você viu dos atletas americanos. Lá tem até um podcast que eu ouvi falando sobre o agro. Lá nos Estados Unidos eles tinham uma associação dos produtores de leite, que eles fizeram uma empresa e tudo, e eles usaram
todas as companhias do país se juntaram, pegaram um pouquinho de dinheiro de cada um e fizeram a promoção do leite no país, trazendo os benefícios e coisas assim. No Brasil isso foi tentado, não foi para frente. Seria talvez aí uma iniciativa que poderia ajudar. E, por exemplo, essas indústrias que trabalham com leite, que a gente sabe, poderia, inclusive, dar sequência na bebida, né? Já que o futebol e o esporte também está muito ligado à cultura do brasileiro. Então, seria duas coisas que o Brasil tem em abundância que a gente poderia utilizar. E queria te fazer uma pergunta ainda disso, antes de trocar de tema. Pensando nessa questão de mercado agora, da bebida, né? Questão do mercado, de como que como que o mercado poderia absorver essa produção intelectual. É um produto diferente do que a gente tem no mercado, não é isso? Porque geralmente no mercado, aquilo que eu vejo, a gente tem muita bebida pré-treino, de energéticos, estimulantes, coisas assim, e bebidas para reidratar após o treino, né? São isotônicos, bebidas mais voltadas para reidratação. Essa bebida que você está falando, ela tem uma ação diferente, né? Não é nenhuma das duas. Não, não, exatamente. Ela tem uma janela de oportunidade aí distinta, né? Ela, inclusive, Vitor, até para poder ilustrar um pouco mais, né, e levar um pouco de compartilhar um pouco, né, do que eu passei no processo de redação técnica, né, redação técnica científica e tecnológica. A bebida ela está assegurada, inclusive, por exemplo, para ambientes escolares, né, para nutrição de escolares na escola, né. Tamanha importância daquela envergadura que eu tinha comentado de suplementação ou substituição parcial de refeições, né, para operadores de máquinas pesadas, né, trabalhadores braçais. Então, assim, é uma bebida que ela foi testada com futebolista, mas ela tem um interesse aí até de uso, né, atividade fim comercial para diferentes públicos, né? E ela realmente tem essa característica de ser mais interessante no pós-treino. Obviamente que a gente não vive um momento muito feliz, né, de investigação científica, de repertório, de suporte econômico e infraestrutural. Mas eu tenho dentro das minhas ações a continuidade. Né? Questão de usar durante, por exemplo. Eu falei o tempo inteiro que é para usar depois. Mas é só questão de ajuste de dose e resposta, né? Para poder, de repente, tentar usar durante o processo de envolvimento esportivo. Né? Vamos pegar aqui de novo a origem, né? Que é o futebol. Vamos pegar, então, durante tempos parcelados, né, o atleta fazer uso da bebida. Ou aquele momento, né, que a gente chama de super, ali de pré-hidratação ou supercompensação, que você já vem fazendo, né, 2, 3 dias antes de um grande evento, você talvez já fazer com a própria bebida. Né? Então, são coisas que carecem ainda de estudos e que poderiam fomentar a continuidade dessa perspectiva da bebida chocolatada. Bem legal, Cristiano. Esperamos que em breve ela esteja no mercado aí para fazer um grande sucesso também, já que você mesmo falou que ela, obviamente, tem o pensamento dos futebolistas, mas seria um benefício para a sociedade no geral, o que é mais legal ainda. Cristiano, dando um caminho aqui para essa parte da ciência que a gente falou, e qual que é a sua visão sobre a relação entre o futebol e a ciência no Brasil e como que você vê, você sendo um membro aí vamos dizer assim, da parte mais acadêmica, como você vê também essas perspectivas para o futuro desse relacionamento aí entre as duas partes? Muito bem levantado, Rafael, essa perspectiva. Eu, juntamente com o professor João Claudino e o professor Emerson Silamos, nós fizemos recentemente uma reflexão. Inclusive, a gente pode compartilhar depois com os amigos, tá, do canal. Sobre o futebol baseado em evidências. Né? Então, a gente trouxe o diálogo, né, sobre a realidade frente aos desafios, né, do futebol brasileiro, né? E eu vejo uma necessidade urgente da gente tentar reatar a proximidade, se é que ela já existiu. Eu acho que alguns enlaces que aconteceram, elas estão nas pessoas, né? Infelizmente, elas não estão nas instituições, né? Então, foram pessoas que
estreitaram essa parceria, mas não se constituiu algo realmente institucional. E eu vejo gargalos, tá? Nesse material a gente traz uma boa reflexão, eu acho que é uma leitura leve, né? É um capítulo de livro, obviamente que tem o apelo acadêmico, universitário, né? Mas ele tem uma leitura leve, eu acho que qualquer amigo aí do canal vai conseguir ler e vai admirar a redação, obviamente que vai, abrir discussões e diálogos, e que seriam bem-vindas, né? Que serão bem-vindas, né? Para poder realmente agregar valor nessa discussão, mas a gente traz uma série de problemas, né? Desde das intenções dos pesquisadores, né? O mundinho dos pesquisadores, e do outro lado o mundinho também dos profissionais, né? Que estão na beira de campo, né? Então a gente tem que tentar estreitar, né? Até mesmo o ponto de várias pesquisas, né? Elas não são aplicadas, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de pesquisa aplicada, que repercute realmente uma necessidade do usuário fim, né? A prática baseada em evidência também, que ela agora muito mais falada em outras áreas da saúde, ela está começando a adentrar bem na educação física, né? Também. Ela não é reflexiva, né? Muitas vezes você faz lá um melhor controle experimental, encontra uma melhor saída, mas e a realidade prática, né? Então, carece também de reflexões. Então, a gente fez uma série de anunciações, né, de vários gargalos que a gente tem que superar, desde intenções investigativas, né, dos professores universitários, para poder tentar buscar algo mais aplicado, até a questão dos clubes, das confederações, federações oportunizarem parcerias também e fomentar parcerias, até o ponto da crítica na pesquisa propriamente dita, né? Uma reflexão do processo investigativo, que é o que eu acabei de falar, né? Tentar conduzir processos investigativos que realmente repercutam a prática, né? E repercutam os valores dos atletas, né? Muitas vezes a gente faz coisa para o atleta ou investiga coisa para o atleta, mas o atleta ele é somente medido, né? Ele não participa do processo, né? Então esse é um outro gargalo também. A gente tem que escutar os valores, né, dos atletas, né? Eu citei agora há pouco na questão da bebida, né? Não adianta nada eu montar uma bebida perfeita do ponto de vista teórico, só que é uma bebida não apreciada do ponto de vista sensorial, que o atleta não vai repetir, não vai criar aderência de ingesta, então não vai aderir ao protocolo, né, estabelecido ali pelo pessoal do Departamento de Saúde. E isso também repercute esse gargalo importante de tentar escutar um pouco mais os valores, né, dos atletas, né. Tem muito processo aí sendo publicado, muita coisa sendo publicada, mas o atleta não foi ouvido, né? Será que ele realmente gostaria de fazer? Ou funcionou porque foi intervido um dia só? Se começar a fazer intervenções regulares, será que ele vai aderir? Uhum. Então, é um fluxo, viu, Vitor e Rafael? Eu acho que é uma boa reflexão que a gente pode fazer, né? Convido novamente aí o nosso colega do canal, nosso amigo do canal, a fazer essa reflexão através da leitura desse capítulo, né? Que a gente traz algumas direções, né, que poderiam ser assumidas, né? Eu não quero ser pessimista, mas o que a gente olha, o que a gente vê, é um certo distanciamento daquilo que a gente poderia ser em termos de ciências aplicadas ao futebol, né? A gente poderia realmente caracterizar, né, um pouco mais essa área, repercutir um pouco mais a verdadeira necessidade que a gente tem. Vocês estão fora, vocês poderiam aí, de maneira, né, também complementar. Eu acho que vocês veem isso de muito perto, né? Veem uma proximidade maior de busca, né, de qualificação de intervenção, coisa que a gente aqui, de vez em quando, ainda a gente esbarra em alguns gargalos, né? A gente esbarra num certo tradicionalismo, né, em algumas barreiras para poder dificultar esse diálogo, né, que seria produtivo, né, para as duas frentes, né? Para quem gosta da investigação científica, está buscando solução prática, e para quem é também profissional de prática, que está querendo fazer uma intervenção mais qualificada. Eu vejo alguns desafios aí pela frente, tá?
E assim, você citou alguns pontos. O que mais me chamou a atenção é quando você falou da questão do atleta, porque muitas das vezes o atleta ele é o fim da atividade esportiva, né? Todo e qualquer esporte, por mais coisas que o envolva, principalmente no alto rendimento, que é um negócio, tem muita coisa envolvida, o fim está no atleta. E como você estava falando da bebida, a primeira coisa que me veio à cabeça é como que esse atleta era fazer o uso dessa bebida após o jogo. Porque gente que já trabalhou com atleta profissional, a gente sabe, tem muitos atletas são diferentes culturas, diferentes realidades, e assim, são atletas que às vezes têm questões muito pessoais e não gosta de alguma coisa, ele acabou, ele não vai usar. Eu lembro que no América a gente tinha um atleta do Sub-17 que tinha um potencial técnico muito grande, mas ele tinha um déficit de força muito grande e as pessoas, para ajudá-lo, prescreveram um monte de exercícios e suplementação extra, mas ele não gostava, e principalmente da creatina, que ele tinha que misturar com o suco e beber, só que o gosto era ruim. Então ele fazia de tudo para não usar. Então, assim, se mesmo que a creatina o ajudaria, o fato dele não gostar do gosto já era um grande empecilho, porque não ia fazer o uso daquilo. Então, todo aquele esforço institucional que o clube estava fazendo em torno do atleta se perdeu simplesmente por ele não gostar do gostinho do suco. Então, isso que você falou parece, para quem está ouvindo, é um gostinho um pouquinho enjoado, tal, mas o cara está ali numa prática esportiva de alto rendimento, ele vai fazer uso daquilo diariamente. Então, ele tem que gostar, porque senão ele não vai usar. Pois é, Vitor, e você aponta aí mais um gatilho, né? Também o pessoal da frente tecnológica aí, né? De tentar encontrar uma experiência sensorial um pouco melhor, né? Se tem evidência que essa suplementação é importante, né? Quem defende a ideia acha que é importante, você tem que encontrar também esse meio de tentar constituir algo mais prazeroso para o atleta, né? Algo mais elaborado sensorialmente para poder ele realmente aderir à proposta. Então, aí você viu que você citou 2 gargalos aí. Você citou da questão da aderência e do desenvolvimento tecnológico, né, de realmente tentar atender um pouco mais esse objetivo fim. Né, porque suplementar lá em animais de laboratório, mostrar que funciona e tudo, e colocar no mercado é uma coisa. Agora, a aderência, a funcionalidade real é outra história. Uhum. Olha, que conversa legal, muito, muito bom. E antes da gente partir para o The Books on the Ball, a conversa com o Cristiano e ele contando todo o processo e a questão até da matéria de metodologia científica me fez lembrar do meu processo de mestrado, da minha banca de mestrado, que no final um dos avaliadores falou assim: olha, se você vai trabalhar na prática, você tem a obrigação de pensar como um investigador, porque é isso que a gente precisa lá também. Então, isso é bem legal ver e ouvir muita coisa da ciência aplicada. E agora a gente vai para aquela parte que eu gosto muito do podcast, que é o The Book is on the Ball. Beleza. Bom, eu vou começar com o The Book is on the Ball. De praxe, eu sempre indico algo mais diretamente ligado ao futebol e algo para pensar um pouco mais fora da caixa. Vou começar pela minha indicação fora da caixa, que é um artigo de opinião bem pequeno do Washington Post, que é de um professor que ele fala que tem um filho de 7 anos de idade e ele explica o porquê ele não vai incentivar mais o filho dele a praticar esportes, principalmente esportes coletivos. E aí ele cita os motivos, que tem muita relação com a moral, com a ética e principalmente com a masculinidade tóxica que ocorre nesse sentido. E aí são questões que ele fala desde de relação de bullying, da criança não se sentir aceita, a um caráter que é moldado para a pessoa, para objetificar a mulher. Enfim, tem uma série de coisas e ele cita várias razões do porquê e também do percurso dele. E foi um texto que me chamou a atenção pelo simples fato de que muitas vezes a gente está envolvido no meio e a gente cresceu dessa forma e a gente naturalmente pensa que está tudo certo.
a gente não pensa que pode ter coisas ali a serem questionadas, a serem refletidas, a serem discutidas. Então, esse foi o texto que me chamou bastante atenção. Vai ficar o link lá para quem quiser ler. O texto está em inglês, mas é bem curto, é bem simples, não tem nada difícil. E o outro que eu vou deixar é uma indicação da casa. Para quem não sabe, agora a gente está disponibilizando no YouTube um compacto com os melhores momentos de cada episódio. E a gente está liberando, já chegamos ao episódio 3 e em breve vocês vão ter lá também o compacto até aqui desse episódio 10 também. Então espero que vocês acompanhem por lá. Vitor, fala pra gente aí qual é o seu TBB. Então, pessoal, meu TBB de hoje são dois. Um texto mais científico, um pouco mais um formato mais acadêmico, para quem quer ouvir também um pouquinho sobre essa relação de debate entre ciência e futebol, que é um artigo do professor Júlio Garganta sobre futebol, chama Futebol e Ciência, Ciência e Futebol. Ele trata do conceito da objetividade da ciência e a pertinência, né, da aplicação dela no futebol. Ele faz alguns insights também sobre essa relação da ciência e a prática. É um texto bem legal, é um artigo que ele traz coisas legais do pensamento dele, e como o Rafael também já vivenciou, em Portugal, essa aproximação aí que o Cristiano estava falando sobre a ciência e o esporte era um pouco mais... era feita de uma maneira um pouco melhor, né? Tem as pesquisas estão um pouquinho mais relacionadas com a prática diretamente. Então é um pensamento legal. E meu segundo TBB é bem mais tranquilo para aqueles que gostam de curiosidades e coisas interessantes, que querem saber um pouquinho mais o que a ciência já fez no futebol. É um artigo da revista Exame, que são as 20 coisas que a ciência já descobriu sobre o futebol. Tem de tudo ali, tem umas coisas legais, umas curiosidades realmente não tão relevantes para o jogo, mas algumas coisas interessantes, legais, que para quem tem interesse também fica a indicação. Só antes de passar agora de volta, quero agradecer ao Cristiano, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter participado. Foi um bate-papo muito legal e tenho certeza que o nosso ouvinte também tirou muito proveito. Isso aí, Rafael. Maravilha, muito boas indicações. Cristiano, fala pra gente aí o que você trouxe pro The Books on the Ball. Assim como eu citei, Rafael, eu vou fazer uma autopromoção, né? Eu quero indicar a leitura do meu capítulo de livro do futebol baseado em evidências, desafios e perspectivas da ciência do esporte no Brasil. É um capítulo que a gente vai disponibilizar aí, ele é aberto, tá? Então vai ficar disponibilizado para o amigo do canal. E a outra indicação que eu tenho, não é nada nova, né? É o livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, sabe? É um livro que eu pretendo ler novamente, porque ele tem tudo a ver com o pensamento de quem está na intervenção prática, muitas vezes tomado ali pela necessidade rápida, né, de solucionar problemas, e, do outro lado, quem tem a oportunidade de pensar, né, que também acaba sendo tomado ali pelo pensamento simplista, né, tentando também ser rápido. Então, é a dica de leitura. Eu acho que o pessoal vai gostar. Eu vejo aplicação em várias frentes, né? Desde processo de tentar construir ou encontrar uma saída mais elaborada para os problemas cotidianos de investigação científica, enfim, de processos de treino. Eu acho que é uma dica que vai ficar aí durante muito tempo, né? Uma dica de leitura mais fora da caixa, igual você brincou aí, mas se a gente for parar para pensar, é uma leitura sempre indicada. É um clássico e é realmente um livro muito bom. Cristiano, muito obrigado pela disponibilidade, pela conversa, foi realmente assim, muito boa, e a gente fica muito feliz aí por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Rafael, Vitor, o amigo do canal Caminho para o Gol, eu agradeço e espero ter contribuído e me coloco à disposição, tá? Para que conversas futuras aí, desdobramentos, interesses, né, a gente possa dialogar e crescer juntos. Esse é o propósito, né? Crescer juntos, tá? Eu agradeço. Um abraço, pessoal. Maravilha, pessoal. Episódio muito bom. Espero que vocês tenham aproveitado, assim como a gente aqui aprendeu muito. Aquele abraço para quem fica e esperem aí o episódio 11 em breve.